Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós veremos que existem nas Sagradas Escrituras, revelado para que nós tenhamos este maravilhoso conhecimento, 8 parábolas em que nelas contém os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus fora revelado na Antiga Aliança também como um reino do prometido Messias, o descendente de Davi, que instauraria o seu reino sobre a face da terra. Sabemos que esse reino ainda não se tornou literal e não se revelou sobre a terra. Mas de que forma o reino de Deus se revela hoje? Quais são as formas que o reino de Deus adquiriu nesta presente era? O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre o estabelecimento deste reino, sobre a igreja, sobre o papel da igreja. Israel desprezou a oferta de salvação pelo Messias, e isso abriu também um leque para que outras nações e os gentios, na sua plenitude, ou seja, naqueles que aceitassem a mensagem de salvação, pudessem fazer parte também deste reino. Quem está inserido dentro do plano da igreja faz parte do reino de Deus, anda conforme a ética deste reino, revelado no Sermão da Montanha. E essas 8 parábolas que nós traremos para os irmãos em resumo, elas mostram os mistérios deste reino, que são as características deste reino que está estabelecido dentro desta comunidade, que foi retirada de um sistema de pecado do mundo e agora vivem para Deus, fazem a vontade de Deus e influenciam o mundo para olhar para Deus e serem salvos. Fica conosco até o final para que nós venhamos conferir essas 8 parábolas ou 8 características do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus Cristo está na sua base missionária em Cafarnaum e antes de sair de sua casa, ele cura o paralítico porque toda a sua casa foi tomada pela multidão. E ele diz que a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs são aqueles que ouvem a sua palavra e põem em prática. Estando já na praia e sentado no barco, provavelmente do próprio apóstolo Pedro, Jesus começa a proferir parábolas. A primeira parábola e a primeira característica do reino está descrita na parábola do semeador. Logo após a parábola do semeador, os seus discípulos lhe perguntam por que ele fala por parábolas. E Jesus diz que ele fala por parábolas porque os mistérios do reino de Deus foi concedido a vocês conhecerem, e não aqueles que acham que já sabem ou que já têm. Os fariseus e os saduceus, eles se achavam dominadores da teologia de Deus sobre a face da terra e, sendo exclusivistas, não aceitavam que o evangelho, que a palavra de Deus fosse pregado a pecadores, segundo eles intitulavam, e Jesus Cristo ia na contramão porque ele fazia a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo explica aquilo que já estava escrito no livro do profeta Isaías, que muitos ouvindo não ouvirão, mas muitos a quem é revelado o reino de Deus poderão conhecer. Esse é o objetivo que ele tem para falar por parábolas. Só aqueles que quisessem abrir o coração de fato conseguiam compreender o que Jesus falava por meio de parábolas. A primeira característica desta nova forma do reino de Deus, ela compreende um período desde o Senhor Jesus Cristo aqui na terra pregando o reino de Deus, até muito tempo depois do arrebatamento da igreja, quando o reino de fato é implantado literalmente aqui na terra para cumprir as promessas feitas aos pais do Antigo Testamento. E a parábola do semeador inicia essas características, mostrando que esse período, que nós podemos chamar de período da era da igreja, é o período da semeadura, em que o semeador sai a semear e lança as sementes e tem respostas variadas, respostas diferenciadas por causa dos corações, que é a terra. O coração endurecido, que não aceita a palavra, o coração que é um coração onde tem espinhos e onde tem pedras, são aqueles que até demonstram um certo crescimento, mas por causa dos cuidados desta vida e por causa do sofrimento, desprezam a palavra de Deus.
mas há também os corações que estão prontos a receberem a palavra de Deus, e essa palavra multiplica dentro de si, porque é assim que a igreja se manifesta. A palavra de Deus alcança a minha alma e eu, por sua vez, por amor a Cristo e ao próximo, falo de Jesus Cristo para as pessoas e a igreja vai se multiplicando. A segunda parábola é a parábola do joio, e a característica do reino que é descrita nessa parábola é que junto com a semente que foi plantada, ou junto com a semente boa, que aqui essa semente exemplifica aquilo que produz de bom quando aqueles que abrem o coração para a palavra aceitam ela. Junto dessa boa semente veio o inimigo e plantou a má semente. O joio aqui representa aqueles que foram plantados pelo inimigo e não tiveram uma mudança de vida, e juntamente com o trigo eles crescem juntos. Os seus discípulos até propõem que o joio seja arrancado, mas o Senhor diz: não, não pode arrancar o joio, porque juntamente com o joio poderá vir o trigo. É preciso esperar o momento certo, o tempo da ceifa ou o tempo da colheita. Tanto é que as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo claramente nos explicam que muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Muitas maravilhas, sinais, muitas almas vieram para o reino por meio de muitas pessoas que serão joio diante do Senhor. Pessoas que vivem na prática da iniquidade e tentam se justificar por meio de dons que receberam de Deus, que foram dados com a graça e sem arrependimento. Então, essa segunda palavra mostra que no reino de Deus também existem pessoas que aparentemente fazem parte do reino, mas na verdade essas pessoas serão lançadas fora, nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. A terceira parábola é a parábola da mostarda, ou do grão de mostarda, que também está aqui descrito em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 31. Nesta terceira das 8 parábolas que mostram os mistérios ou as características deste reino, mostra que este reino ele tem um início quase que insignificante. Ele é muito pequeno. Isso é revelado quando em João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo diz que completou a sua obra, que era mostrar a 12 homens os mistérios do reino e convencer que ele veio do Pai e que voltaria para o Pai e que lhes daria o Espírito Santo para permanecer com eles. O início da igreja é algo insignificante, como uma seita judaica que foi perseguido, onde os inimigos da igreja achavam que iam aniquilar totalmente os cristãos, mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. A igreja enfrentou o grande império romano derramando seu sangue no anfiteatro do Coliseu. A igreja enfrentou muitos outros reinos. A igreja passou por cima de tudo isso, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O próprio livro de Daniel, no capítulo 4, também Ezequiel 31, mostra que o reino de Deus é comparado a uma árvore que se torna frondosa e dá ninhos para muitos pássaros. E significa que a semente de mostarda, que é exemplificada como a menor semente, ela não ficaria nisso. Ela cresceria e se tornaria uma grande árvore. Assim é o reino de Deus. Aparentemente teve um crescimento insignificante, mas a igreja de Cristo toma o mundo todo com a sua mensagem, e é necessário que o mundo todo ouça a mensagem de Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja que interessante, as características do reino mostram que existe uma semeadura, que a palavra de Deus deve ser pregada, que no meio desses que ouvem a palavra, existem pessoas que fingem que fazem parte do reino para tentar trazer prejuízos para este reino, mas esses serão arrancados no final. Também o reino de Deus se revela com um humilde início, mas se torna uma igreja gloriosa espalhada pelo mundo todo. A quarta parábola e a característica do reino que esta parábola traz é muito significativo e muito profundo. E esta parábola ela só tem um versículo, que é o versículo 33, que diz: Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado.
O que essa parábola traz como característica do reino? É que o crescimento do reino, o progresso, o desenvolvimento deste reino depende de algo que está dentro, que foi inserido dentro deste reino. O fermento aqui não está se referindo a algo negativo, mas o fermento aqui se refere ao próprio Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo, que foi prometido no contexto do Evangelho de João, que eles não ficariam sós nem órfãos, e esse Espírito Santo veio para estar com a igreja, Paráclito, aquele que é colocado do lado para ajudar no ministério, distribuindo os dons espirituais, a igreja se tornando interdependentes pelo amor, pela paz e em especial pelos dons espirituais, e agora, usada por Deus, ela desfaz as obras do maligno, prega o evangelho do reino, e ela, como sal, ela traz o verdadeiro tempero e sabor que o mundo precisa ter. Os valores do reino de Deus são revelados através da igreja. E a parábola do fermento na massa mostra que a ação direta do Espírito Santo fez e faz com que a igreja tome o tamanho certo, a influência correta sobre o mundo até que sua obra seja completa. As parábolas de Jesus Cristo tinham características de trazer coisas ocultas através de imagens do cotidiano, onde se fazia uma ponte, uma ligação. A didática escolhida pelo Senhor Jesus Cristo, para quem prestasse bem atenção e abrisse o coração, podia compreender esses mistérios do reino de Deus. Um outro texto que mostra por que Jesus falava por parábolas está em Mateus 13, o 34 e o 35, que Jesus falava por parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação. A quinta e a sexta parábola revelam coisas maravilhosas a respeito do plano de Deus para Israel e a transição ou a amplitude deste plano e deste reino também para as nações e também para os gentios. As parábolas do tesouro escondido e a parábola da pérola, que está em Mateus 13, o 44, o 45 e o 46, nos revelam coisas grandiosas. O texto diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esta parábola, ela mostra a característica do reino, que Deus iniciou todo esse processo através do grande povo eleito e escolhido, ou do grande tesouro para Deus, que foi achado por amor, que é a nação de Israel. Deus escolheu este povo do meio da terra, retirou ele das cavernas de Ur dos Caldeus, ou seja, da rocha de que foram cortados, conforme Isaías capítulo 51, e Deus promoveu um grande plano em que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Dentro deste reino, nós entendemos que a nação de Israel se tornou possessão particular de Deus. Ela é o campo de Deus, que o Senhor comprou e agora pertence a ele. E esse plano glorioso para as nações se inicia com este povo. Tanto é que Jesus diz à mulher, lá do poço de João capítulo 4, que a salvação vem dos judeus. Existe um início para este plano, um plano que Deus faria muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Como disse a Nicodemos, o Senhor Jesus Cristo, o vento sopra onde quer, e não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E essa obra ganharia amplitude, porque a sexta parábola agora não fala de Israel, mas dos gentios. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46 diz: o reino dos céus é também, olha só, fazendo uma ligação com o que ele fala no reino dos céus semelhante ao tesouro que é Israel. Aí ele diz: o reino do céu é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, em especial pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Olha que interessante. As pérolas, elas vêm dos mares. Na Bíblia Sagrada, o mar, os oceanos, é figura das nações. Então, o texto está dizendo que ele vendeu tudo que tem e foi e comprou as pérolas de grande valor. Nós sabemos que existe uma transição da antiga aliança para a nova aliança, em que Deus
institucionalizou que todo aquele que crê no sacrifício daquele que foi levantado é recebido como filho de Deus. Agora não tem judeu e nem gentil, não tem livre nem escravo. Todos são agora um só povo com Deus, que é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus cumprirá planos e promessas que foram feitas à nação de Israel em específico, mas essas não estão apenas condicionadas a terem que se cumprir para que haja salvação no mundo, de maneira alguma. Deus abriu o leque da salvação. E hoje o que começou com a nação de Israel, agora também chama até Israel, que caiu deste plano, para que faça parte deste plano em Cristo Jesus. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. A sétima parábola é a parábola da rede, onde o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada no mar. Veja que interessante. Mais uma vez o mar está aqui dando um progresso no ensinamento através das parábolas, desses mistérios, de que o plano de Deus está na igreja. A igreja são os eleitos para aspergir o sangue de Cristo sobre as nações. Então o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar e apanhou peixes de toda a espécie. Lembra de Pedro em Atos capítulo 10, em que ele foi revelado descendo um pano, um lençol, que trazia animais de todo tipo, que para os judeus era impuro, mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, purificou aquilo que os judeus consideram impuro. E quando já estava cheia, os pescadores arrastavam elas para a praia, escolheram os peixes bons para os cestos e jogaram fora os peixes ruins. Que característica do reino esta parábola traz? Esta parábola diz que o reino de Deus está baseado na justiça de Deus. E aqueles que aceitam fazer parte deste reino, eles serão conservados neste reino para a salvação. Aqueles que são os ruins, que não se entregam a esta mensagem, porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Porém, muitos dos homens amam a sua própria vida, os seus próprios projetos e amam o pecado. E esses, no fim dos tempos, eles serão separados e lançados fora, na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. O lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para o homem, mas para os demônios, para o diabo, terá que receber também seres humanos, que não aceitam a mensagem de Cristo. Essa também é uma das características, e a penúltima característica do reino de Deus, revelada nessas 8 parábolas de Mateus, capítulo 13. Mas nós iremos agora para a nossa última parábola, última característica, o último mistério do reino de Deus. Eu já quero convidar você a, se não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Traremos mais conteúdos sobre o reino de Deus, mais conteúdos também sobre escatologia e vários vídeos com vários assuntos para que nós possamos a cada dia crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos para a nossa oitava parábola do reino de Deus. A oitava, sucinta, porém profunda parábola do Senhor Jesus Cristo advém de uma pergunta que ele fez. Ele diz: vocês entenderam todas essas coisas? Eles dizem: sim. Então Jesus diz: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que o Senhor Jesus Cristo está ensinando com isso? Que ele deu características deste reino na antiga aliança, dentro de Israel, por meio dos profetas. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que também um novo tempo iria vir. Ele deixou características da era da igreja, em que Deus retiraria o coração de pedra, daria um coração de carne, em que os gentios esperarão por ele, em que a bandeira do evangelho seria arvorada, seria levantada entre as nações. O Senhor mostrou características deste reino. E hoje o reino de Deus está implantado dentro de um povo que tem fé, dentro de um povo que anda não por vista, que não trabalha apenas por um reino literal, mas trabalha para que as pessoas entendam o reino de Deus e façam parte pela fé no reino de Deus e esperem o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que voltará para salvar aqueles que o esperam. Aqueles que têm esperança no reino também compreendem
que deste reino e da sua explicação, aquele que é instruído e que entende o plano de Deus, viu que ele traz coisas novas e coisas velhas. O que são as coisas velhas? As coisas velhas é o que já está estabelecido dentro da nação de Israel como explicação do reino de Deus para o mundo, em especial para eles mesmos. Deus explicou que Deus requer que todos andem por fé e não por vista. Que todos obedeçam os mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Que todos olhem para Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Que Deus também desejaria incluir os estrangeiros dentro desse plano. Que Israel não seria apenas para trazer de volta os desterrados do seu povo, mas também para a luz dos gentios, como é revelado por meio de Isaías no capítulo 49. Então, o plano de forma anterior, Deus anteveu tudo isso e mostrou e revelou através das Sagradas Escrituras que coisas velhas estão estabelecidas dentro desse reino, mas também coisas novas estão estabelecidas também deste reino. Coisas que judeu, com a mente ainda da antiga aliança, não consegue compreender. Que hoje, gentios e judeus fazem parte do povo de Deus. O povo de Deus que tem fé. O povo de Deus que crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que é loucura, é blasfêmia para judeus, para gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essas 8 parábolas vieram nos revelar que os mistérios do reino de Deus são compreensíveis. E quando nós compreendemos esses mistérios do reino de Deus, nós levantamos a mão aos céus e damos glória ao Senhor por nós hoje fazermos parte deste reino. Sermos sacerdotes deste reino. Sermos levitas, entre aspas, desse reino. A palavra levita significa aquele que se junta com sua esposa, ou que o meu esposo se juntará comigo. Quando a esposa de Jacó viu que Jacó estaria com ela, o filho que nasceu depois deles se deitarem, ela se colocou o nome de Levi, porque o meu esposo estaria comigo, se deitaria comigo. E nós, como noiva de Cristo, nós promovemos isso, que as pessoas se encontrem com o noivo, que as pessoas venham para a tenda do noivo, pois o noivo irá tabernacular com o seu povo. E isso acontecerá a qualquer momento. É por isso que nós clamamos para o mundo ouvir que Jesus Cristo, ele é o caminho. Em Jesus Cristo, e ele é a própria verdade e a vida. Não há vida fora do reino. E para que façamos parte também do reino literal estabelecido aqui na terra, o reino milenar, é preciso que nós hoje andemos na ética do reino de Deus, para fazermos parte do arrebatamento da igreja, se encontrar com o Senhor no julgamento dos galardões e na festa do nosso casamento com o Senhor, e depois estaremos governando junto com o Senhor neste planeta, no reino milenar do Messias que Israel espera. Que glorioso plano de Deus para cada um de nós. O meu desejo é que você continue conosco aqui estudando a palavra de Deus, inscrito no canal Bíblia de Fato, e que Deus continue abrindo o seu entendimento para compreender os mistérios do reino de Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus.